Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem Clínica Médica e nesta aula nós vamos trabalhar juntos aqui o item 7, disfunções cardiocirculatórias, falando das doenças infecciosas cardíacas e especificamente vamos trabalhar sobre a doença reumática. Você já viu nas duas aulas anteriores a endocardite e a miocardite e compreendeu esses processos de patologia e também os cuidados de enfermagem aplicados a esses pacientes de modo geral. Podem acontecer também outros cuidados de enfermagem específicos para algumas disfunções que acontecem no decorrer do tratamento e hospitalização de pacientes. Bom, vamos lá. A doença reumática, de maneira em geral, ela é um processo inflamatório difuso. Nesse processo inflamatório difuso, acomete também articulações, tecido subcutâneo, pode acometer também o sistema nervoso central, a pele, o coração, podendo até mesmo atingir qualquer tipo de faixa etária, ok? Então o processo reumático ou doença reumática é um processo inflamatório que pode atingir essas diversas áreas, nesses diversos tecidos do corpo. Em grande importância epidemiológica por conta de qualquer tipo de faixa etária que pode ser acometido pela doença reumática. E principalmente pode estar relacionado a condições de vida da população. Então, nesse sentido, alguns aspectos externos ao corpo do indivíduo, fatores ambientais, podem relacionar ao desenvolvimento e desencadear o desenvolvimento da doença reumática no organismo humano. Bem, o grupo social, de maneira em geral, mais afetado que tem esse problema é aqueles que estão relacionados ao problema de moradia, ok? Então, o grupo social, de maneira em geral, que desenvolve com mais incidência a doença reumática é o grupo que tem problemas de moradia. Nesse sentido, então, eles vivem em pequenas casas. Nesse sentido, são mais expostos a infecções, principalmente pela bactéria Streptococcus, ok? Pela bactéria Streptococcus. Então, o Streptococcus pode contribuir e muito pelos fatores de moradia, principalmente por ter mais contato, pela questão de sujidade, pela questão da falta de saneamento básico, pela questão de andar descalço, estar em contato direto com a terra também, estar relacionado com processos infecciosos por Streptococcus. Ok? Então, o mecanismo fisiopatológico no desenvolvimento da doença reumática, ele constitui-se numa resposta autoimune, ok? Existe o contato direto e constante com o Streptococcus, porém, a doença reumática é um processo autoimune por conta desse contato. E ocorre lá em nível celular esse processo autoimune para o desenvolvimento da doença reumática. Os antígenos que foram desenvolvidos pelo nosso corpo, pela defesa imunológica, contra os streptococcus, ou seja, os antígenos streptocóxicos, eles combinam-se em células receptoras existentes nos tecidos do nosso organismo, lá das articulações, por exemplo, sendo o principal fator de complicação as lesões cardíacas também graves, permanentes, como a lesão específica lá na válvula mitral. Nesse sentido, então, teremos de um processo infeccioso, contato com o Streptococcus, nosso corpo gerar a imunidade específica com os seus antígenos para o contato com o Streptococcus. E esses antígenos vão gerar uma resposta autoimune do nosso corpo que podem levar a lesões cardíacas graves e também uma lesão valvar da válvula mitral lá do coração. E nesse sentido, quais são então, professor, os sinais e sintomas? O que a pessoa com doença reumática vai apresentar que a gente vai conseguir identificar e também elaborar um plano de cuidados de enfermagem? Na fase aguda da doença reumática, os sinais e sintomas apresentados serão febre, dor articular, eritema granuloso, nódulos subcutâneos, coreia, que é um processo relacionado também às questões neurológicas, dor abdominal,
fraqueza, mal-estar, perda de peso e anorexia. Na doença reumática, existem medidas preventivas para evitar o desenvolvimento dessa doença. Quais são essas medidas preventivas? Em primeiro lugar, é importantíssimo procurar avaliação médica, ok? Imediata após apresentar qualquer tipo de infecção. Porque uma infecção maltratada pode, obviamente, desenvolver vários outros tipos de processos negativos no corpo. E também a infecção causada pelo Streptococcus pode gerar esse processo da doença reumática. Então é importantíssimo a cada infecção procurar um médico e fazer o tratamento adequado com o uso de antibióticos. Outra questão de cuidado preventivo é desenvolver cuidados com os dentes, ok? Com a arcada dentária, procurar o dentista, isso mesmo. E gengivas, procurando evitar aí cáries e gengivites, que é a inflamação nas gengivas. Outras ações de prevenção podem estar relacionados com o ambiente da moradia do trabalhador, ok? Da pessoa ou do paciente, dependendo das situações e das vertentes que estaremos trabalhando no campo profissional. Nesse sentido, então, manter um ambiente limpo, quintal limpo, as questões de prevenção ao contato também com as sujidades, tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente ocupacional, pode estar relacionado a esses processos de contaminação pelo Streptococcus, ok? E nesse sentido, os fatores de prevenção, roupa de manga longa, vão contribuir também para aquela limpeza no quintal, por exemplo, que o usuário do SUS, o nosso paciente que agora está internado, cometeu e entrou em contato, por exemplo, com o Streptococcus, ok? De ações de enfermagem, num plano de cuidados de enfermagem, nós teremos alívio da dor, numa prática e principalmente relacionada aos processos de dores articulares, né, das articulações, por meio de administração de analgésicos. Então, sempre terá a prescrição de medicamentos relacionados à dor para esse tipo de paciente. E é claro, dependendo da situação, essa medicação poderá estar prescrita, por exemplo, para se dor ou, se necessário, em caso de dor, esse medicamento específico. Então, sempre estaremos em contato com o paciente nesse nível de monitoração. Se ele tiver dor, pode administrar o medicamento. Se ele não tiver, não administro, mas já tem a prescrição ali prevista para isso. Outro cuidado de enfermagem é orientar a manutenção do equilíbrio entre ter repouso e outros tipos de atividade. Porque teremos ou poderá ter um processo infeccioso lá na válvula mitral. E isso poderá trazer aí algum processo de complicação relacionadas ao processo de circulação do sangue no corpo, ok? Outro cuidado de enfermagem é a monitorização da pressão arterial e o pulso antes de realizar qualquer tipo de atividade ou um esforço físico. E é importante, principalmente para o paciente que esteja internado, que você entenda que levantar da cama e tomar um banho em pé, ele está fazendo um esforço físico. E às vezes esse esforço físico pode desencadear uma baixa na pressão, por exemplo, uma alteração na frequência cardíaca por conta da doença reumática que ele já apresente com um processo infeccioso lá dentro do coração. Nesse sentido, é importante que a gente visualize esse tipo de necessidade do paciente para poder proporcionar e evitar um risco de queda. Também é importante que se deve interromper caso haja dor no peito, que pode acontecer, aumento da frequência cardíaca, pulso irregular, queda da pressão arterial, vertigem ou dispneia. Então devemos estar atentos a esses sinais e sintomas que podem aparecer em virtude do esforço físico. Outro sinal, outra orientação à ação de enfermagem é incentivar uma dieta riquíssima em carboidratos e proteínas e também uma ingestão de líquidos adequada. Outra orientação é as orientações quanto à alta, que é importantíssimo, dos cuidados que ele vai fazer em casa posteriormente, ok? Nesse sentido, diz respeito ao paciente evitar contato com outras pessoas portadoras de infecções, principalmente relacionadas às questões das vias aéreas, e procurar assistência médica caso ocorra dor de garganta, calafrios, nódulos linfáticos, a linfadenopatia, dolorosos, conhecidos também popularmente como ínguas, como falamos nas aulas anteriores. Bem, nesta aula nós trabalhamos a doença reumática, você compreendeu o processo fisiopatológico também do desenvolvimento da doença, falamos bastante sobre as ações de enfermagem, as ações preventivas que vamos ter
para o paciente até mesmo utilizar posteriormente a alta em casa. É importante também que nós compreendamos os sinais e sintomas da doença para poder proporcionar um cuidado de enfermagem mais assertivo e com qualidade para esse paciente que esteja internado na clínica médica. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.